Opa, meu nome é Robert Silva, eu sou Zabbix Expert, sócio da JLCP, parceira oficial Zabbix no Brasil. Seja bem-vindo à 4ª Maratona Zabbix. Durante essa semana, você vai aprender qual o passo a passo necessário para sair do zero ao especialista em monitoramento com Zabbix. A minha maneira de pensar, a minha maneira de falar com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, com relação de como a gente visualizar o cliente, mudou. E aí foi quando surgiu a maratona. Aí, a partir da maratona, foi que abriu meus olhos e eu disse, eu preciso aprender mais sobre a ferramenta, porque eu sei que a ferramenta vai me ajudar no meu dia a dia e tem me ajudado muito. A gente conseguiu agregar contratos de monitoramento que, se fosse uns meses atrás, não conseguiria porque a gente não tinha como dar um respaldo para o cliente com relação a isso. Agregou, assim, conhecimento, questão de conhecimento, aumento de salário, né? Creio que assim, a gente vai só subir, tanto na carreira quanto na empresa, e a empresa também vai amadurecendo. Né? Porque tu, a partir do momento que tu traz tecnologia, como o pessoal vem apontando pra gente, com scripts, ou seja, com templates, o que dá para fazer? Dá para fazer uma monitoria e aí tu começa a trazer melhores coisas. E isso só eu tenho a ganhar, a empresa tem a ganhar, todo mundo tem a ganhar quanto a isso. Um grande benefício eu colocaria não em soluções aplicadas, mas que é pensar fora da caixa. Isso, assim, me deu um novo norte na empresa, pensando no que eu poderia auxiliar visando o negócio. Nas últimas edições, alcançamos mais de 20 mil pessoas que tomaram a decisão de aprender mais sobre o mercado de monitoramento. Formamos o maior canal do mundo sobre Zabbix, com mais de 7.900 membros, e agora você faz parte desse movimento. Depois dessa maratona, você vai saber qual o passo a passo que precisa seguir para dominar a ferramenta e se destacar na sua carreira como profissional de TI. Porque, como eu gosto de dizer, quem domina Zabbix já deu o primeiro passo para se tornar um dos profissionais de TI que vão ter destaque na carreira em razão das necessidades do mercado. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que a visão do Zabbix que você receberá essa semana é algo nunca antes liberado no mercado, seja gratuito ou pago. Então, é muito importante que você saiba como eu cheguei até aqui, para que você entenda como pode trilhar a mesma jornada. Eu atuo há mais de 9 anos no mercado de TI, mas eu só comecei a trabalhar com Zabbix 5 anos atrás. Uma pena, pois quem começa a trabalhar com Zabbix sabe como o jogo muda. Nesse período pré-Zabbix, eu estava desanimado com a minha carreira. Já estava cansado de ser o profissional de TI generalista, o cara que faz tudo. Cada dia eu fazia uma coisa diferente, e o pior é que era um monte de trabalho manual e repetitivo. Eu estava tão de saco cheio que cheguei até mesmo largar o mercado de TI por um tempo. Pode até parecer um exagero, mas só eu e quem estava perto de mim sabe o quanto eu estava esgotado. Eu já estava cansado de estudar assuntos diferentes e não visualizar nenhuma evolução profissional, seja no aspecto financeiro ou mesmo na qualidade de vida. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu precisava me especializar para ganhar mais e ter qualidade de vida. Foi aí que, depois de muita pesquisa na internet, eu entendi que o Zabbix seria a solução. Então, eu comecei a estudar os Zabbix e vi uma excelente oportunidade para agilizar os processos dos clientes que eu gerenciava. Muito do trabalho robotizado que eu fazia, agora eu não precisaria mais fazer. Só que, além disso, o ponto de virada de verdade foi que quanto mais eu estudava, mais eu percebia que o Zabbix não facilitava só o meu trabalho, mas também poderia ser a grande chave de virada da minha vida. Depois de dominar os Zabbix, eu percebi que já não precisava mais abaixar a cabeça para qualquer coisa que o mercado tacasse na minha cara. A partir de agora, eu também poderia dar as cartas do meu jogo. Essa mudança me permitiu unir o melhor de dois mundos. Ao me especializar em Zabbix, eu pude começar a trabalhar em uma empresa que me ofereceu mais oportunidades, como por exemplo, aumento de salário, plano de carreira, viagens e certificações internacionais, atender grandes ambientes, participar de grandes projetos. Resumidamente, eu entrei em um ciclo positivo que passou a me levar a mais ganhos e mais oportunidades. Mas agora você já deve estar se perguntando por que eu compartilhei tudo isso com você. E a resposta é simples. Se alguém tivesse me dito lá atrás que através dos Zabbix eu iria mudar de vida, com certeza eu não acreditaria. Porque todas as coisas que aconteceram comigo normalmente não estão no radar de um profissional de TI. Isso acontece porque a maioria dos treinamentos até agora nunca trouxeram uma visão que vai além da ferramenta. E é justamente essa visão que eu quero trazer para você na 4ª Maratona Zabbix. Agora que você já conheceu um pouco da minha história, a gente está pronto para partir para o conteúdo. E o primeiro passo dessa jornada é entender a oportunidade que o mercado oferece para um especialista Zabbix. Essa primeira parte vai ser importante por 3 motivos.
Primeiro, para que você possa ter noção de todas as alternativas que o mercado oferece. Segundo, para que você entenda a oportunidade de vender a ideia para a empresa que você trabalha hoje. E terceiro e último, para que você saiba como apresentar esse conhecimento como um diferencial ao se candidatar às vagas em grandes empresas. Então, pensando nisso, hoje eu vou falar sobre a importância do monitoramento e como o Zabbix é visto pelo mercado. Se você não desenvolver suas habilidades, pensar além da TI, entender o mercado e como você pode vender essas ideias para a empresa que você trabalha ou para os seus clientes, você sempre vai ser o cara que apaga incêndio. Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, as empresas estão buscando cada vez mais soluções tecnológicas para suportar os processos das áreas de negócio. Com isso, além das áreas que nós já conhecemos como desenvolvimento, infraestrutura, administração de redes, uma nova área está se formando e gerando uma alta demanda por profissionais, que é a área de monitoramento. Algumas pessoas não entendem que o monitoramento é responsável por garantir a disponibilidade dos componentes de TI, mostrando quando acontece um incidente na infraestrutura e apoiando na identificação da origem do problema. E o Zabbix não serve só para o monitoramento de ping ou para o monitoramento em grandes empresas. Zabbix pode ser usado em diversos negócios, seja um escritório de advocacia, redes de farmácia, redes de postos de gasolina, supermercados ou até mesmo em negócios muito maiores, como alguns casos de uso que nós atendemos, como emissora de TV, redes de varejo, corretoras de investimento, concessões rodoviárias, aeroportos, data centers e grandes consultorias de TI. Não é só sobre monitorar um servidor, monitorar um banco de dados ou uma aplicação. É garantir que a infraestrutura de TI esteja totalmente funcional. Certamente, você já acessou um site para comprar um produto e o site estava lento ou fora do ar. E se você for como eu, você sai do site e tenta comprar em outro. Imagina o tamanho do prejuízo para o cliente se isso acontece. As pessoas tendem a indicar de onde elas compram. Se você não comprou nessa loja, você pode ter certeza, você não vai indicar para um amigo. O prejuízo da reputação, baseada na experiência do usuário, é incalculável, principalmente hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, influenciadores e sites de dicas. A notícia corre solta e rápida, seja boa ou ruim. Por isso, o monitoramento é tão importante. A responsabilidade de monitoramento em um ambiente é garantir que a experiência do seu cliente esteja disponível e com a maior velocidade possível. Quem desenvolve e mantém a ferramenta para ter esse monitoramento dentro da empresa tem uma grande responsabilidade ligada diretamente ao negócio. Se você entender que você não é mais o carinha do TI, mas sim uma pessoa que tem um papel fundamental no funcionamento do negócio, pode ter certeza que a sua carreira decola rápido. Agora, eu vou compartilhar com você a ideia do projeto de monitoramento que vamos desenvolver, onde vamos chegar no final do último dia da maratona e depois vamos para a mão na massa para começar a desenvolver o nosso projeto. Vamos lá! Bom, então vamos falar um pouco sobre o projeto que a gente vai estar executando durante essa semana. Nós vamos fazer a implementação do Zabbix simulando o ambiente de uma rede de supermercados. Então nós vamos implementar o monitoramento de uma rede de supermercados juntos, tá? E eu vou compartilhar com vocês todas as etapas necessárias para a implementação desse projeto. Não é simplesmente vir aqui, abrir um terminal e sair instalando o Zabbix. Eu preciso que você entenda qual que é o processo de implementação de um projeto Zabbix. Muita gente acha que é pegar a proposta do cliente, pegar o escopo e sair implementando. Não é bem assim. O primeiro passo que eu julgo necessário para a gente estar implementando com sucesso um projeto de monitoramento é um entendimento sobre o negócio do cliente. Robert, mas eu não sou analista de negócio, eu não entendo sobre isso. Não, tudo bem, mas você é um cara de TI, você é uma pessoa estratégica, então você precisa entender como que o negócio do cliente funciona. Porque pensa comigo, o cliente, ele muitas vezes não vai ser de TI. O cliente ele não quer saber como que está sendo feito, mas ele precisa que as coisas sejam feitas. Então você tem que entender quais são as necessidades do cliente e conseguir traduzir isso de forma que você consiga implementar o projeto de monitoramento dentro desse cliente, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o cliente, tá? Esse cliente que a gente está simulando aqui, ele é uma rede de supermercados que possui 8 lojas e um escritório. Esse escritório é conhecido como a matriz. Tá? Então, pensando nisso, você já tem que começar a imaginar na sua cabeça como que seria esse cenário. Partindo do princípio que ele tem a matriz, essas lojas provavelmente elas vão se comunicar com essa matriz. Então, como que é feita essa comunicação? Então, o primeiro ponto que você já tem que anotar no seu caderninho na hora que for conversar com o cliente, porque muitas vezes ele não vai saber dessa conectividade. Então, você vai ter que perguntar para o time técnico dele. Só que é bom que você já venha com uma lista de perguntas para estar iniciando essa conversa.
né? Dando sequência aqui sobre as informações do cliente, o que ele nos passou é o seguinte: todas as lojas possuem conectividade via VPN com matriz para acesso ao sistema. E aí você já vê 2 pontos críticos. Primeiro ponto, que é a conectividade. Segundo ponto, são os sistemas que rodam dentro da matriz. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: se essa conectividade cair, a loja continua funcionando? A loja tem algum sistema para trabalhar offline? Será que tem? Será que não tem? Como que eu monitoro isso? Para que eu consiga alarmar de uma forma muito rápida, informando as áreas de negócio, falando: olha, o supermercado XYZ, as filiais XYZ, elas estão com problema e a gente está corrigindo, tá? Um outro ponto também é o seguinte: todas as lojas possuem um servidor interno que é utilizado para dar carga nos PDVs. Então, como é que funciona esse servidor interno? Então, basicamente, o servidor da matriz armazena todas as informações necessárias. Existe uma rotina dentro desse servidor de cada loja que pega essas informações e envia para os PDVs. Isso dá uma certa tranquilidade no fato de que, se por algum motivo a conectividade das lojas, né, dos supermercados, falhar com a matriz, pelo menos esse supermercado tem os preços atualizados. E é importante que os preços estejam atualizados para que não ocorra nenhum problema de venda, não ocorra nenhum prejuízo financeiro caso esses preços não consigam ser atualizados. Tá? Internamente a gente sabe que esses preços eles são muito variáveis dentro do cliente, então muitas vezes você tem em algumas redes de supermercados dias específicos para promoções. Então imagina que você tem uma quarta-feira que é uma promoção, na quinta-feira a loja abre e não consegue dar carga nos novos preços, então vai estar vendendo tudo pela metade do preço, vai ser um grande prejuízo para o seu cliente. Então você precisa identificar esses gaps para trazer isso para dentro do monitoramento, tá? Você pode estar achando que isso é confuso, mas não. A única coisa que eu quero que você tenha ciência é que existem todas essas possibilidades. Você não precisa de primeira monitorar tudo que eu estou te falando, mas você tem que ter em mente que você precisa chegar nesse cenário. E aqui, para finalizar, a gente já sabe então que na matriz possui um banco de dados central com todas as informações referentes à empresa, quantidade de vendas, o valor dos preços e assim por diante. Então aqui é um panorama geral do cliente. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou simular com vocês uma reunião de kickoff. Para quem não sabe o que é uma reunião de kickoff, é a primeira reunião, é aquela que dá start ao projeto. Nessa reunião a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar criando um cronograma do projeto juntos e eu vou compartilhar depois essa planilha que vai servir como cronograma para a execução do projeto. Bom, a reunião de kickoff serve basicamente para a gente definir quais são as próximas ações para a execução do projeto. Então, por exemplo, se você pegar um projeto com escopo fechado, você vai listar todo esse escopo e vai listar também uma lista de atividades que devem ser realizadas para a entrega desse escopo. Caso seja um escopo aberto, você vai fazer um apanhado das atividades em backlog do cliente e definir prazos, tá? Em ambas as situações, em escopo fechado ou escopo aberto, é importante que você defina prazos para a execução do projeto. Então aqui nós vamos criar uma planilha para que você tenha como referência. Essa planilha ela pode ser usada como base para as reuniões de status report ou também como base para você estar passando para outro sistema de gerenciamento de projeto. Como eu sei que muitas das pessoas aqui pode ser que não tenham esse contato com o sistema de gerenciamento de projeto, então a gente vai seguir pelo básico, que é uma simples planilha do Excel, tá? Então a gente vai começar definindo aqui, ó, tarefa, fase, o projeto pode ser definido em fases também, ok? Término planejado dessa tarefa, e aqui a gente pode colocar um término realizado, só para que a gente consiga ter uma ideia se atrasou ou não. Temos também um campo de responsável por execução dessa tarefa, tá? E também um campo de status. Um outro campo que eu gosto de adicionar é o template. Por quê? Em tarefas realizadas, né, em tarefas associadas a monitoramento de alguma tecnologia, a gente pode colocar aqui qual foi o template utilizado. Dessa forma, a gente vai ter uma visão geral e também uma documentação inicial do projeto. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso daqui também vai servir como base para a documentação do seu projeto, ok? Além disso, nós podemos colocar um campo aqui de observação, tá? Maravilha. Vamos formatar aqui a planilha para que a gente consiga começar a preencher o que a gente precisa. Vou colocar aqui simplesmente um negrito e vou aumentar um pouco só a fonte dessa primeira linha, beleza? Maravilha. Vamos começar a preencher então as informações aqui, tá? Todo projeto, pessoal, ele começa com o seguinte, com a definição. Então vamos colocar aqui nossa atividade é definir a arquitetura do ambiente
Zabbix, fica tranquilo, porque se você não sabe como definir essa arquitetura, ou não sabe nem quais são os componentes que é necessário para ter um projeto, um ambiente Zabbix ali instalado, a gente vai passar por isso aqui nessa e nas próximas aulas, tá bom? Perfeito. Depois disso, a gente precisa definir um ponto importante, que é o seguinte: definir o período de retenção dos dados, ok? Esse período ele é composto por history e trends. Fica tranquilo também que eu vou passar por esses conceitos para que você tenha uma ideia de como que eles funcionam, tá bom? E aí depois é o seguinte, a gente vai definir o seguinte: definir nomenclatura de grupos de host. Mas como assim, Robert? Eu vou definir nomenclatura de grupos de host no início do projeto? Eu não sei nada ainda. Exatamente para isso que serve essa reunião, né? Então você vai levantar as tecnologias, vai levantar as aplicações e vai levantar com o cliente como que ele deseja visualizar. Essa etapa é muito importante porque lá no final do nosso projeto a gente vai criar alguns dashboards e é muito importante que a gente tenha tudo padronizado para criação de dashboards, criação de ações, envio de alertas e assim por diante, ok? Na sequência é importante definir o seguinte: se vai ter, então vou colocar aqui, ó, definir se terá ação remota no SO em caso de alarmes. Por que eu coloquei essa atividade aqui? Isso é importante para quando a gente for falar do monitoramento com o Zabbix Agent, existem alguns parâmetros que nós precisamos definir no arquivo de configuração. Se tiver algum tipo de ação remota, algum comando que vai ser executado, a gente precisa já definir aqui. Caso contrário, depois vai ter que ter um retrabalho, né? Porque o que eu quero dizer para vocês, a gente já vai estar preparando aqui e vai estar saindo com uma lição de casa de rollout dos agentes, por exemplo. Então, na maioria das vezes, o rollout não é feito pelo time de monitoramento. Ele é feito pelo time do cliente, mais especificamente pelo time responsável pela instalação do sistema operacional. Então, com base nisso, a gente já está definindo aqui essas informações, ok? Por fim, a gente precisa também aqui definir o seguinte: definir regras de rede para informar ao time de segurança. Como assim, Robert? Regras de rede para informar para o time de segurança? A gente vai estar utilizando nesse projeto também o Zabbix Proxy. O Zabbix Proxy, vocês vão entender a definição logo a seguir, mas ele é uma forma de monitoramento distribuído. Então a gente precisa liberar a conexão do Zabbix Proxy com o Zabbix Server e também do Zabbix Proxy para o Zabbix Agent, também para os equipamentos de rede que vai responder SNMP, para os bancos de dados e assim por diante, tá? Então aqui é uma visão bem completa das etapas que são executadas durante a implantação de um projeto Zabbix. Tendo essas informações em mente, agora a gente vai partir para as atividades de execução do projeto em si. Durante a execução do projeto, podem surgir atividades adicionais e a gente vai estar colocando aqui na planilha, tá? Mas de antemão, o que a gente precisa fazer? Fazer o deploy do ambiente Zabbix 5.0. Na sequência, a gente vai fazer o deploy do ambiente. Aliás, posso colocar aqui, ó, fazer o deploy do Zabbix Proxy na matriz. O deploy do Zabbix Proxy nas filiais, a gente já pode colocar aqui, ó, como responsável o cliente. Então a gente vai passar um procedimento para o cliente e o cliente vai seguir esse procedimento. Robert, mas não é ideal que o time de monitoramento faça? Não necessariamente, porque a implantação do Zabbix Proxy é bem tranquila. O que precisa que o time de Zabbix faça é toda a parte da inteligência. Isso aqui é uma atividade um pouco mais operacional. Então, com um procedimento bem definido, a gente pode repassar para o cliente para que ele possa estar fazendo essa instalação. A gente vai definir isso daqui como fase 1, tá? A fase 1 nós vamos considerar o quê? Dia 1. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, fase 1 é igual ao dia 1, tá bom? Então, fase 1 é tudo que a gente vai estar realizando hoje e as próximas fases a gente vai estar realizando nas próximas aulas. E dessa forma, a gente consegue simular o projeto como um todo, ok? Então, aqui o término planejado e o término realizado, a gente não precisa preencher, visto que nós teremos 3 aulas, então você já sabe quando que a gente precisa terminar e quando que a gente vai terminar. Mas, durante um projeto em produção, você pode preencher essas datas aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, definir a arquitetura do ambiente Zabbix, vai ser feito pela JDCP. Definir o período de retenção dos dados, JDCP/cliente. Só que a gente precisa de uma definição do cliente.
No arquitetura dos Zabbix a gente também precisa, porque a gente vai entender com o cliente, olha, você tem cloud, vai ser on-premise e assim por diante, ok? Nomenclatura de hosts, grupos de hosts, também JLCP e cliente. Definir interação remota no SO, em caso de alarmes, isso aqui é atividade do cliente. Definir regras de rede para informar ao time de segurança, JLCP, então você vai estar definindo, ok? Fazer o deploy do ambiente Zabbix 5.0, JLCP, e fazer o deploy do Zabbix Proxy na matriz, JLCP também. E aqui, na parte de status, é importante que a gente já defina alguns status, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos definir, então, quais são os possíveis status de cada tarefa. Eu já vou usar um modelo que eu tenho, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, deixa eu só alterar a formatação, tá? Então aqui está com calibre, aqui eu vou colocar calibre, body, e aqui 12, igual aos outros, tá? Por que eu fiz isso daqui? Para facilitar para vocês não ter que ficar explicando como funciona Excel. Então vocês vão ter acesso à planilha, vai ser bem mais simples, tá? Então eu organizei aqui propositalmente com um número na frente. Por quê? Depois eu posso aplicar filtros na planilha. Então eu tenho aqui atividade backlog, atividade bloqueada, atividade pendente JLCP, pendente cliente, em andamento, em validação e concluído. Como assim em validação, Robert? Nos projetos de produção, você vai criar os templates e você vai repassar para o seu cliente estar validando. E aí nessa validação ele vai te dar ok ou não, tá bom? Vamos vir aqui. Ah, e por que é importante essa validação? Porque aqui você vai mostrar para os clientes os itens coletados, quais são as triggers, quais são os thresholds definidos na trigger e assim por diante. Para quê? Para depois que foi entregue o projeto, essa parte de validação já passou, então já vai ter o ok do cliente. Vou colocar todas as atividades aqui como backlog, tá? Maravilha. Vamos definir agora então quais são as atividades da fase 2, do dia 2, né? Então, no dia 2 a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai configurar o ODBC no Zabbix Proxy da matriz, tá? Então, aqui configurado na matriz, depois o próprio cliente vai replicar para a filial. Então, aqui a gente pode colocar aqui, ó, fase 2, tá? Quem vai ser o responsável? JLCP está em backlog. Beleza. Teremos aqui também criar template com métricas. Vou colocar aqui, ó, métricas, de negócio através do banco de dados. Lembra que eu comentei para vocês que existe um banco de dados na matriz que contém as informações de toda a operação? Então, com base nisso, a gente vai criar essas métricas de negócio. Então, vou colocar aqui fase 2. Quem é o responsável? JLCP Backlog. Aqui a gente pode colocar também, ó, ativar o monitoramento do banco de dados. Nesse caso, o banco do cliente é um PostgreSQL. Então, eu vou mostrar para vocês como que configura o ODBC para a utilização do PostgreSQL, tá? Ah, Robert, mas eu uso outro banco de dados. Não tem problema. Saindo daqui, você vai entender como fazer isso para qualquer banco de dados, porque você vai saber as etapas necessárias para fazer essa configuração, ok? Então, temos aqui fase 2. Responsável, JLCP em backlog. Perfeito. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, vamos definir o padrão de configuração, olha só, do arquivo de configuração do Zabbix Agent, tá? Então isso aqui é a fase 2 também, a gente vai estar vendo na próxima aula. Teremos também aqui o seguinte, o deploy do Zabbix Agent no servidor Linux. Por que eu quero dizer isso, pessoal? Porque eu vou mostrar para vocês como que trabalha com o Zabbix Agent, quais são os campos que temos que alterar no arquivo de configuração, quais são as melhores práticas do arquivo de configuração e assim por diante, tá bom? Temos aqui então na fase 2. Maravilha. E agora para a fase 3, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos instalar, então aqui, ó, instalar dependências SNMP no proxy da matriz. Por que, Robert? Opa, matrix não, né? Matriz. Por que instalar dependências? O Zabbix possui monitoramento nativo com SNMP, mas para isso a gente precisa instalar algumas dependências, da mesma forma que o ODBC, ok? Então vou colocar aqui fase 3, responsável JLCP, essa atividade está em backlog. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, criar um template SNMP. Então eu vou te ensinar como criar o template SNMP, como trabalhar com MIB, como trabalhar com OID e assim por diante. Por final, a gente vai fazer o seguinte, a instalação e integração do Grafana com o Zabbix, tá? Então a gente vai fazer essa instalação, integração do Grafana com o Zabbix e a gente vai criar
um dashboard. Então aqui, ó, criar dashboard de visão geral do supermercado. Então aqui eu vou te dar todas as dicas, todos os macetes para que você consiga criar dashboards bonitos para você estar apresentando ao seu cliente, ok? E ainda vou te dar algumas dicas de como ter ideias para criar esses dashboards, tá bom? Então, isso daqui é o planejamento do nosso projeto, é o planejamento da nossa Maratona Zabbix. Com base nessas informações, a gente vai seguir com a execução de todas as atividades. Antes de a gente partir para o terminal e fazer a instalação do Zabbix Server e também do Zabbix Proxy, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te explicar como que funciona a arquitetura do Zabbix, tá? O Zabbix ele é dividido em 3 componentes principais, então Zabbix Server, Front-End e bancos de dados. E também nós temos alguns componentes adicionais, como o Zabbix Proxy e o Zabbix Agent, tá? Agora eu vou passar por cada um desses componentes e vou te explicar qual que é a função dele dentro do ecossistema Zabbix. No Zabbix Server fica toda a inteligência do Zabbix, então tudo que se trata de coleta de dados, detecção de problemas, eventos e notificações é realizado pelo Zabbix Server. E Robert, eu tenho que fazer alguma coisa disso manual? Não. Eu vou mostrar para vocês no momento de criação dos itens, na hora que eu estiver explicando os itens, que existe um parâmetro intervalo de coleta. Esse intervalo de coleta ele vai ser o responsável por definir a cada quanto tempo o Zabbix Server vai coletar esses dados, ok? E também a parte de detecção de problemas, eventos e notificações está diretamente ligado às triggers. Então eu vou te mostrar como que funcionam as triggers para que você saia dessa maratona entendendo e conseguindo fazer as adaptações necessárias para melhorar o seu ambiente. Ou até mesmo, se é o seu primeiro contato com o Zabbix, você vai aprender a criar suas triggers, tá bom? Então fique ciente que o Zabbix Server ele fica toda a inteligência. Então coleta de dados, detecção de problemas, eventos e notificações. Esse é o core do Zabbix, ok? Um outro componente é o front-end, ou seja, a interface web do Zabbix. A interface web do Zabbix ela é responsável por visualização dos dados coletados e gerenciamento das configurações, ok? Então você vai conseguir visualizar os dados coletados e também efetuar configurações dentro do seu ambiente. Robert, eu vou conseguir configurar, não preciso ir para o terminal, para a linha de comando? Não. A maioria das configurações do Zabbix ela é feita na interface web. Algumas exceções você tem que ir para o terminal, mas quase 100% das atividades é feita toda pela interface web, ok? E aí nós temos também o banco de dados, né? O banco de dados ele é responsável por armazenar os dados históricos do Zabbix. O que eu quero dizer com isso? Todos os dados coletados, eles vão ser coletados pelo Zabbix Server e serão armazenados no banco de dados, tá bom? Além disso, o banco de dados também armazena as configurações do Zabbix, tá? Então, todos os hosts cadastrados, templates, as configurações padrões e assim por diante. Beleza? Temos também então o nosso Zabbix Proxy. O Zabbix Proxy, pessoal, é um assunto muito interessante. Poderíamos ter uma maratona só sobre o Zabbix Proxy, porque existe muita confusão. Mas, de forma resumida, o Zabbix Proxy ele é responsável pela coleta das informações também. Ou seja, o Zabbix Server ele troca um arquivo de configuração com o Zabbix Proxy, né? Troca algumas configurações que ficam definidas nos arquivos de configurações, ok? E ele fala, olha, esses dados coletados aqui, Proxy, você coleta para mim e me envia depois? Então o Zabbix Proxy fica responsável por isso. Durante a instalação do Zabbix Proxy nessa aula, eu vou te dar mais detalhes, quais parâmetros você configura e o que exatamente o Zabbix Proxy pode fazer. Então aqui é só uma ideia para você já ter o conceito e não ficar perdido. Se eu te falar todas as funcionalidades do Zabbix Proxy, é capaz de você ficar confuso. Então no momento da configuração, eu vou te explicar na prática, efetuando a configuração dele, ok? E por último aqui, nós temos o Zabbix Agent. O Zabbix Agent ele é responsável pela coleta das informações de recursos do SO e depois dessa coleta ele envia para o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy. Uma coisa que você precisa saber é que o Zabbix é uma forma nativa que o Zabbix Agent, né, é uma forma nativa que o Zabbix tem de coletar os dados desse sistema operacional. O que isso significa? Ele é um agente multiplataforma, então você pode estar instalando no Windows, no Linux, no BSD, no OpenBSD, no iX, no Mac, no HPUX e assim por diante. Quase todos os SOs suportam o Zabbix Agent. Então, com isso, você, ao invés de ter que configurar outras formas de monitoramento, você vai ter ali um agente que ele vai te trazer
inúmeros recursos e inúmeras possibilidades, ok? Então, fixa aí, o Zabbix Engine ele é utilizado para o monitoramento de sistema operacional. E agora a gente vai partir para a instalação do Zabbix e após ter acesso à interface web, a gente vai voltar aqui nesses slides para mim te mostrar quais são as definições e os conceitos essenciais que você precisa saber com relação ao Zabbix. Bom, estamos aqui no terminal e a gente vai começar a instalação do Zabbix Server. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o time zone. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre o ambiente, né? O que a gente está utilizando aqui é uma máquina com CentOS 7, tá? Se eu vim aqui, ó, cat/tc/release, eu consigo mostrar para vocês que estamos com CentOS 7, ok? 4 GB de memória, 2 vCPU. Tá bom? Como que tá o firewall dela? Se eu vim aqui, ó, iptables-nl, o firewall ele está habilitado, tá bom? Então eu tenho o firewall aqui habilitado, então eu vou ensinar para vocês como que cria a regra para estar acessando a interface web, caso vocês não consigam acessar, tá bom? Perfeito. E outro ponto é o CLinux, então o CLinux ele está aqui habilitado. Para quem não sabe, o CLinux é um sistema de segurança do CentOS. Nessa instalação, a gente vai desabilitar ele, tá? Então não precisa se preocupar com ele. Perfeito, então vamos lá. Primeira etapa, verificar o time zone. Então você vai utilizar o comando time_date_ctl status, ok? Esse comando ele lista qual que é o seu time zone. No meu caso aqui, já está correto, já está América São Paulo. Mas caso o seu esteja diferente, o que você vai fazer? Você vai utilizar aqui, ó, time_date_ctl set time zone América São Paulo. Então você vai colocar um set time zone e vai definir o time zone que você quer colocar, tá? No meu caso já está ok, então não precisa. Perfeito. Agora o que a gente vai estar fazendo? Vamos instalar alguns utilitários. Se você observar, essa máquina ela está limpa, olha só, e config command notified, ela não tem nada instalado. E eu vou colocar aqui alguns utilitários que eu recomendo que você utilize. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, yum install -y para fazer a instalação e a confirmação. Aqui a gente vai utilizar o NetTools, o Vim, um editor de texto, Nano para quem gosta de editor de texto também. Temos o EPEL Release, tá? wget, curl e o tcpdump. E vamos começar a instalação. Vamos aguardar o término da instalação para a gente dar sequência. Instalação dos utilitários finalizada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos desabilitar o CLinux conforme eu comentei para vocês. Existem duas opções. Olha só, vamos lá. Se é status. E aqui você pode observar que nós temos o current mode e o modo do arquivo de configuração. Para editar o arquivo de configuração, você precisa editar o seguinte arquivo. A gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar então vim/etc/clinux/config. E aqui, ó, onde está clinux igual enforcing, você vai substituir enforcing por disabled, tá? Eu vou salvar. Beleza. Só que assim, se eu vim aqui, se é status, o que acontece? Olha só. O modo corrente é enforcing, mas o modo de configuração é disable. O que isso significa? Que para ativar essa configuração que eu fiz agora nesse arquivo config, eu preciso reiniciar a máquina. E eu não quero reiniciar. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar um comando que force que o CLinux seja desabilitado para o modo atual. E assim, quando eu reiniciar, ele já vai pegar o arquivo de configuração. Então eu vou utilizar aqui, ó, set enforce 0. Tá? Beleza, set enforce 0. Vou dar um clear aqui para facilitar. Se é status, olha só agora, current mode permissivo. Então ele já vai permitir que a gente faça as instalações necessárias, ok? Agora o que a gente vai estar fazendo? Vamos começar a fazer a instalação do MySQL. Lembra que eu falei para vocês que é importante saber o passo a passo para cada instalação? Então olha só, no primeiro passo que a gente vai fazer é instalar o componente do Zabbix, que é o banco de dados. Sem o banco de dados, o Zabbix Server nem inicia. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa estar instalando o repositório, ok? O CentOS 7 ele não tem no repositório oficial, né? No repositório padrão, o MySQL. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou vir aqui e vou estar instalando esse repositório. Para instalar esse repositório, eu vou utilizar o comando aqui, ó, rpm-ivh, e eu vou colocar http://repo.mysql.com MySQL 8, tá? Então já vamos utilizar o MySQL 8 no CentOS 0. A versão community, release, ok. Feito isso, eu vou dar um enter, já vai estar instalado o repositório, agora ele já instalou. Agora eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar um yum install -y mysql-community-server. Vocês podem ver algumas variáveis dependendo do repositório que você utilizar, aí vai ser mysql-server e assim por diante. Nesse caso tem que utilizar community, ok? Vou dar enter aqui, ele vai buscar as informações e vai começar essa instalação. Essa instalação pode demorar um pouquinho, vamos aguardar ela finalizar.
Beleza, instalação finalizada. Agora a gente vai habilitar a inicialização automática e inicializar o serviço do MySQL. Para isso a gente vai digitar o seguinte comando. Nós vamos utilizar o systemctl para esse caso. Então vamos lá, vai ser systemctl enable --now MySQLD. Esse --now ele habilita a inicialização automática e também já starta o serviço, ok? Então eu vou dar um enter aqui. Para o serviço do MySQL isso pode demorar um pouco, tá? Para os outros serviços é mais rápido, mas para o MySQL ele demora um pouco. Então vamos aguardar aqui a finalização desse comando. Beleza, comando finalizado. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos vir aqui e eu vou colocar systemctl status MySQLD. Ao colocar isso, nós já temos aqui o serviço do MySQL funcionando, beleza? O que a gente precisa fazer agora? Agora, nós precisamos alterar a senha de root para se conectar. E no CentOS 7, o MySQL ele gera uma senha temporária. Então, eu vou colocar aqui, ó, grep, abre aspas simples e fecha, temporary password, no arquivo var/log mysqld.log, ok? Feito isso, ele vai encontrar aqui, ó. A senha temporária que gerou é essa daqui, tá? O que eu faço com essa senha? Eu vou me conectar ao MySQL. Então, só que eu vou me conectar de uma forma diferente. Eu vou utilizar o MySQL Secure Installation, porque ele vai me permitir fazer algumas alterações. Opa, MySQL Secure Installation. Pronto. Vou colocar a senha do usuário root, a senha temporária que a gente acabou de pegar. E agora a gente coloca uma senha obrigatória, né? Então, eu vou colocar aqui uma nova senha, tá? Perfeito. Ele fala, ó, que teve uma alteração. Se eu quero alterar a senha de root, eu posso colocar que sim, tá? E eu vou colocar novamente a senha que eu defini. Beleza. Agora ele pergunta se eu quero continuar. Vou colocar que sim. Se eu quero remover os usuários anônimos, vou colocar um y de yes. Ok? Se eu desabilitar o login remoto do root, eu coloco que sim. E aqui você pergunta se eu quero remover o banco de dados de teste. Eu vou colocar aqui sim também, tá? Recarregar as tabelas, vou colocar aqui sim. Perfeito. Então agora a gente finalizou a parte de instalação e alteração de senha do banco de dados MySQL. O que nós precisamos fazer agora é o seguinte, nós vamos criar o banco de dados para os Zabbix, tá? Então, com esse banco de dados que a gente vai criar agora, a gente já vai estar conseguindo carregar as informações iniciais dos Zabbix e assim por diante. Lembra-se, nós temos 3 componentes, Zabbix Server, banco de dados e front-end. Então, o Zabbix Server, ele precisa se conectar em um banco de dados para carregar as informações iniciais, tá? Então, pensando nisso, vamos vir aqui, ó, MySQL-u, -p, tudo bem? Ele vai pedir uma senha para a gente e a gente coloca a nossa senha que a gente acabou de definir. Vou colocar aqui, perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os comandos para criar o banco de dados. Então, o primeiro comando é create database Zabbix. Vou definir quais são os caracteres e vou setar o tf8 e o colete o tf8_bin. É importante tá com esse caractere e com esse colete, tá? O TF8 ele suporta multilinguagem e o TF8bin ele vai armazenar os dados em case sensitive. Tá bom? Vou dar um enter aqui. Show, comando executado com sucesso. Agora a gente vai criar o usuário. Para criar o usuário eu vou colocar o seguinte, olha só. Create user Zabbix, tá? Então eu tô falando qual que é o usuário. @ eu tô falando qual que é o host que vai se conectar. Nesse caso a gente vai utilizar uma única máquina para instalar o Zabbix, então o host vai ser localhost mesmo, tá? Identified with, então o que eu tô falando? Que a identificação, ou seja, a senha, vai ser com MySQL_native password, tá? O MySQL 8 precisa disso, precisa que os usuários sejam com MySQL native password. By, e aqui é a senha, então se você quiser alterar a senha de conexão, é essa daqui que você vai alterar. Recomendo que você faça pelo menos a primeira instalação para seguir a maratona com essa senha. Para caso você tenha algum problema, você não tem que ficar procurando, será que foi a senha que eu coloquei? Será que é outra coisa? Então isso você já elimina uma etapa de erro. Depois que você já se acostumar com o processo de instalação, aí você pode alterar a senha, tá? Feito um enter aqui, coloquei um enter, beleza. Agora eu vou dar permissão, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, ó, grant all privileges on Zabbix, então na tabela, no banco de dados Zabbix, em todas as tabelas para o usuário Zabbix no host localhost. Vou dar um enter, perfeito. E agora eu vou vir aqui, ó, flush privileges, perfeito. E agora eu posso sair do banco de dados, exit. Show de bola. Ah, Robert, o que eu preciso fazer agora? Agora é ideal que a gente teste. Vamos validar se esse usuário que a gente acabou de criar, ele consegue se conectar. Então eu vou vir aqui, ó, MySQL -u Zabbix
menos P, que é a base de dados, P para pedir senha, né? E por último eu coloco o Zabbix. O Zabbix é a base de dados, tá? Ele vai pedir uma senha, a gente vai colocar a senha que a gente acabou de definir, né? Que é aqui, ó, Zabbix, exclamação maratona 4. Feito isso, olha só, tô dentro do banco de dados, tá? Então, ou seja, a conexão está funcionando, os usuários sim estão lá, o banco de dados estão lá. Agora a gente vai fazer a segunda etapa, que é instalar o componente do Zabbix Server. Então, instalamos o banco de dados, agora vamos instalar o Zabbix Server. Vou utilizar aqui o comando rpm-ivh http://repozabbix.com. Isso aqui é interessante, pessoal. Eu estou passando aqui a instalação do repositório do Zabbix, né? Então, da mesma forma do MySQL, nós não temos o repositório do Zabbix na máquina, né? Ou se tiver, é algum repositório muito antigo. Então, é ideal que você instale o repositório, tá? E de onde que eu peguei esse link? repo.zabbix.com/zabbix/5.0 a versão. Aqui meu sistema operacional, RHEL 7, e aí eu vou escolhendo toda a estrutura, ok? Dei um Enter aqui, o repositório do Zabbix já está instalado. Agora vamos fazer a instalação do Zabbix Server, na verdade. Antes de fazer a instalação, eu vou verificar qual que é a versão disponível. Então, eu vou vir aqui, ó, info, e vou trazer mais informações desse pacote. E você vai observar que nós temos aqui, então, o Zabbix Server 5.08, tá bom? Agora, então, eu vou fazer a instalação. Vou vir aqui e install-y Zabbix-server-mysql. Olha só. Ele já vai fazer a instalação para mim aqui do pacote, então, no Zabbix Server. E observe o seguinte, pessoal. No momento que eu estou fazendo essa instalação via pacote aqui, o que está acontecendo? Ele já está instalando todas as dependências para mim. Então, eu tenho aqui, ó, OpenPMI, fping, UnixODBC, tudo que é necessário para o Zabbix, a gente vai estar instalando aqui de forma automática já junto com o pacote, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar as informações iniciais do banco de dados. Então, os templates padrões, usuário padrão, grupo padrão, essas coisas. Para isso, a gente precisa ir num diretório. Então, eu vou vir aqui, ó, zcat, vou utilizar esse utilitário. A gente vai usar aqui, ó, o cr share doc zabbix server. Olha só, já complementou para mim, 508. Se você tiver com uma outra versão, ele vai completar a versão que você tá? Mas se você estiver fazendo junto comigo aqui na maratona, você vai estar com a mesma versão. Então, eu vou vir aqui, ó, create.sql.gz, então o arquivo que já está lá. E aqui eu vou chamar, ó, mysql-u Zabbix -p Zabbix, ou seja, usuário Zabbix -p para pedir senha e o Zabbix de banco de dados, tá? E agora, novamente, a gente coloca a senha que a gente colocou lá na hora da criação do usuário Zabbix no banco de dados. Coloquei essa senha, ele conectou e esse processo, ele demora um pouco. Então, vamos aguardar a finalização desse processo, tá? Para quem não entendeu ainda, é o seguinte, a gente instalou o banco de dados, instalou o Zabbix Server, só que antes de instalar o front-end, a gente tem que dar aquela carga inicial do banco de dados. Essa carga inicial é feita com esse arquivo create.sql.gz, tá? Então, ele vai levar as imagens do Zabbix, as imagens padrões do mapa, ele vai levar os templates padrões, ele vai levar os itens, vai levar os hosts, tudo que tem de configuração inicial do Zabbix vai estar nesse arquivo. Então, por isso que a gente precisa levar. Além disso, ele também cria toda a estrutura do banco de dados, né? Então, o Zabbix precisa de uma estrutura do banco de dados, precisa de algumas tabelas. E essas tabelas, quando a gente instala o MySQL e cria o banco, elas não são criadas automaticamente. A gente precisa ir lá e criar. E é o que a gente está fazendo agora, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o término dessa primeira carga no banco de dados. Maravilha, a carga inicial aqui já terminou. O que a gente vai fazer agora? Vamos se conectar no banco e vamos validar se está tudo lá. Então, MySQL -o Zabbix -p Zabbix. Me conecto no banco, ele vai pedir a senha, a gente coloca a senha. Então, se eu vim aqui, beleza, conectei. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, show tables. 2 pontos. Ponto e vírgula, na verdade. Olha só, ele já traz todas as tabelas que foram criadas, né? Então, nós temos aqui, ó, acknowledge, actions, application, config, host group, tudo vai estar aqui. No total, você tem que ter 166 linhas, ok? Se você tiver algo menos que isso na versão 5.0, alguma coisa de errado aconteceu, tá? Então é importante que você se atente a isso. Então validamos aqui que o Zabbix já está com o banco de dados populado.
Agora a gente vai fazer as configurações no arquivo de configuração do Zabbix Server. Então deixa eu sair aqui do banco de dados. Beleza. Quando a gente vai fazer a instalação do Zabbix, ele cria um diretório padrão. Esse diretório fica /etc/Zabbix, ok? Então eu vou entrar dentro desse diretório, cd/etc/Zabbix. Perfeito. Se eu dar um ls aqui, ele mostra o arquivo que eu tenho aqui. Então ele é zabbix_server.conf. Vou editar esse arquivo. Vim zabbix_server.conf. Perfeito. Aqui ele traz todas as configurações que serão utilizadas no Zabbix Server, né? Então, qual que é a porta, qual que é o source IP, qual que é o tipo, tudo mais. O que você precisa entender nesse primeiro momento é o seguinte: o arquivo de log, para você visualizar os logs, /var log zabbix_server.log, não mude esse caminho, tá? Até pode, mas não recomendo. Deixa aí, é o padrão, todo mundo já sabe que fica nesse lugar. Então, se você precisar fazer administração em um Zabbix que você não conhece e alguém mudou, você vai ter que vir no arquivo, olhar e tudo mais. Então, o padrão é esse aqui, não mexe, tá? Log size, debug level, beleza, essas coisas a gente não precisa se preocupar agora. O que a gente precisa se preocupar agora é o seguinte: lembra que eu comentei para vocês que a gente tem os 3 componentes? Banco de dados, Zabbix Server, Front-End. Esses 3 componentes podem rodar em máquinas separadas. Então, por isso que nós temos esses parâmetros aqui, ó, dbhost, tá igual ao localhost. Como a gente está utilizando a mesma máquina, não precisa mudar. Agora, se você fosse utilizar uma máquina diferente para o banco de dados, você mudaria aqui, tá bom? dbname, o nome do banco de dados. Nosso caso, Zabbix também, não precisa mudar. dbschema não usa, porque é para Postgres. dbuser, nosso usuário, é Zabbix também. Não precisa alterar. A única coisa que a gente vai alterar aqui, ó, é no db password. Então eu vou vir aqui, vou descomentar, ou seja, apagar esse jogo da velha que está aqui no começo do arquivo. E aqui eu insiro a senha que a gente cadastrou para o usuário Zabbix, ok? Então feito isso, olha só, eu vou colar aqui, vou salvar esse arquivo. Então para quem não sabe utilizar o Vim, wq, vai salvar o arquivo, tá? Feito isso, a gente precisa habilitar a inicialização automática do Zabbix Server e validar o status. Então eu posso vir aqui, ó, system_ctl enable --now zabbix-server. Olha só, já criou o link. Agora eu posso vir aqui, ó, system_ctl status zabbix-server. Olha que maravilha, já inicializou. Vamos validar se ele subiu tudo certo, sem nenhum erro. Tail -n 100, ou seja, eu vou pegar as 100 linhas, -f, /var log zabbix server. Lembra que eu mostrei para vocês lá o log file? É esse arquivo aqui. Então, se eu vim aqui, der um enter, olha só, ele vai mostrar todo o processo de inicialização. Então, olha só, startou o Zabbix Server, habilitou as funções, usou o arquivo de configuração, verificou o banco de dados, startou todos os processos, main, configuration sync, housekeeper, timer e etc, ok? E já começou a iniciar as suas coletas, tá? Então nós já temos aqui o Zabbix Server funcionando. Ah, Robert, mas tem um erro de network aqui. Fica tranquilo que esse erro aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, ó, é o Zabbix Agent Item, tá vendo? Nós não instalamos o Zabbix ainda, Zabbix Agent, e nem vamos instalar nesse momento. Então fica tranquilo, não se apega nesse detalhe agora, tá bom? Perfeito. Então já temos aqui o Zabbix Server funcionando, ou seja, banco de dados funcionando, o Zabbix Server funcionando. O que a gente precisa agora? Do nosso front-end, a nossa interface web. Para instalar a interface web no CentOS 7, a gente precisa fazer um procedimento um pouquinho diferente das demais versões. Então a gente vai fazer aqui, ó, vai habilitar o Red Hat Software Collections. Então eu vou vir aqui, ó, e install CentOS -release-scl. Feito isso, eu vou dar um enter, ele vai habilitar pra gente. É como se fosse uma série de repositórios especiais ali do Red Hat, tá? Então, basicamente, Software Collections é isso. Depois disso, a gente vai editar um arquivo, né, de repositório dos Zabbix. Então, a gente vai vir aqui, ó, vim /tc/1.repos.d/zabbix.repo. Esse cara aqui, ele vai abrir essas informações. Ó, vocês vão vir aqui, ó, no conchetes Zabbix-frontend. Observem que o enabled está como 0. Se a gente vai alterar para 1, tá? Agora eu vou salvar. Show. Alteramos. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai fazer a instalação, então, do nosso front-end. Vamos estar utilizando o Apache, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, install zabbix-web-mysql-scl
e zabbix-apache-conf-scl. Feito isso, eu vou dar um enter aqui. Nesse caso eu não coloquei o "-y", então ele vai pedir a confirmação para mim. E eu deixei propositalmente para que você consiga ver tudo que está sendo instalado, tá? Então ele vai instalar todas as dependências, então PHP 7.2, olha só. Tudo que precisa para o front-end estar funcionando, ele já vai estar instalando. Então, ó, o Apache e o Web 5.08, então tudo isso daqui ele vai fazer nesse processo. Vou apertar um Y aqui para confirmar. Show, ele vai finalizar aqui essa instalação. Olha só, pede novamente para mim confirmar, é a parte de chave de algum repositório do CentOS. Confirmo, ok, e ele vai dar sequência, tá? Vamos aguardar aqui então o término dessa instalação. Instalação concluída. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos editar o arquivo de configuração do PHP para estar configurando o time zone. Então eu vou vir aqui, ó, vim, /etc, /opt, /rh, rh-php 72, /php-fpm.d, zabbix.conf. Feito isso, a gente vai lá para o final, tá? Então aqui estão todas as configurações do PHP, quem que ele vai permitir conectar e assim por diante. Olha só, configurações de memória do PHP, ó, memory limit, post max size e assim por diante. Na última linha, você vai ter aqui um ponto e vírgula, PHP value, date, time zone. Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar esse ponto e vírgula do começo e vou substituir aqui, ó, de Europe /Riga para América /São Paulo. Olha só. Feito isso, agora aqui a gente já tem, então, o nosso PHP configurado, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos habilitar a inicialização dos serviços do PHP e do Apache e vamos inicializar eles. Então, vou vir aqui, ó, clear, systemctl, enable, _now, httpd, e eu vou colocar aqui, ó, rh-php 72-php-fpm, beleza? Feito isso, olha só, já fez a inicialização. Agora eu vou substituir esse enable, esse _now, né? Ou você pode digitar de novo, systemctl, status e o nome dos serviços novamente. Então, feito isso daqui, pronto, já habilitou para a gente. Agora já está configurado para a gente acessar o Zabbix via interface web, né? Eu vou tentar acessar aqui e vocês vão ver que ele vai dar um erro inicial. Olha só, então estou aqui com o navegador aberto, eu vou colocar http://10.006/Zabbix e olha só, connection refused. Por que está acontecendo isso? Como eu comentei, o firewall está habilitado, então para a gente acessar, a gente precisa criar uma regra, tá? Então vou limpar a tela aqui e vou colocar para vocês a regra. Firewall -md --permanente, tá? --add -port igual a porta, então 80, e o protocolo TCP. Depois disso a gente precisa recarregar essas configurações. Firewall -md -reload. Olha só, então o nosso firewall agora já está configurado. Se eu voltar aqui no navegador e vou, olha só, não precisa nem atualizar, ele já carregou para mim e ele caiu nessa tela. Robert, mas não era só colocar usuário e senha? Não, agora a gente precisa configurar algumas coisas para a interface web, tá? Então aqui, ó, seja bem-vindo ao Zabbix 5.0, next step, ele vai bater todos os pré-requisitos, então olha só, ele tem qual que é o pré-requisito, qual que é o valor corrente, qual que é o valor requerido, tá? Então nós temos aqui, ó, PHP version, a versão requerida é 7.2.0 e assim por diante, ok? Tá tudo ok, então next step. Excelente, agora ele vai falar, configura a conexão com o banco de dados. Lembre-se, se fosse um banco de dados em servidor separado, você alteraria aqui o IP. Como não é o mesmo banco de dados, é o mesmo servidor, então você não precisa alterar. A única coisa que você vai fazer nessa etapa é colocar a senha que a gente criou para o usuário Zabbix, tá? Então eu vou vir aqui, olha só, next step. Pronto, perfeito. Agora o que a gente vai estar fazendo? Vai configurar o Zabbix Server, mesma coisa. O Zabbix Server é localhost e qualquer instância. Eu vou colocar aqui, ó, Zabbix Maratona. Então eu vou colocar Maratona Zabbix. É o nome da minha instância. Next step. Beleza, você vai entender já o que é essa instância que eu falei, tá? É só um nome, pode colocar qualquer coisa. Next step novamente. Olha só, pronto, configurado com sucesso. Vou vir aqui em Finish. Ele vai pedir usuário e senha para mim. Então eu vou colocar aqui usuário e senha padrão. Usuário admin com A maiúsculo e a senha Zabbix tudo minúsculo.
Ao entrar, olha só, ele já vai carregar. E olha, lembra que eu falei da instância? Aqui em cima, ó, Maratona Zabbix. E aqui também aparece Maratona Zabbix, tá? Então agora nós já temos nosso Zabbix instalado. Tudo bem? Vocês vão ter um alarme aqui do Zabbix Agent não está disponível, mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso na segunda aula, tá? O que a gente pode fazer para validar se está tudo ok? Eu posso vir aqui, ó, Monitoring, Latest Data, tá? E eu vou procurar aqui, ó, o serviço do Zabbix Server. Observem que ele vai ter itens que não tem nenhuma coleta, tá? Olha só, General Inventory, Memory. Por quê? Esses itens, eles são relacionados ao Zabbix Agent e nós não estamos com o Zabbix Agent instalado, tá? Então, se a gente verificar aqui, ó, status, beleza? Agora a gente já tem informações sobre o Zabbix Server. Então, inclusive, eu podia filtrar pela aplicação Zabbix Server. Se você não sabe o que é aplicação, host, host group, item, fica tranquilo que a gente já vai passar por esses conceitos, tá bom? Olha só, a gente tem aqui então o Zabbix Server. Vamos filtrar já então. Vamos colocar aqui o Zabbix Server. Olha só. Pronto, filtrou. A gente já tem os itens que são os processos internos do Zabbix, tá? Então tudo aquilo que faz para coletar. Então se a gente observar aqui, os dados já estão sendo coletados. Beleza, agora que a gente já tem o Zabbix instalado, os primeiros dados sendo coletados, é importante a gente entender os conceitos. Porque senão eu vou começar a falar, como eu já falei algumas vezes aqui, de host, item, trigger, e talvez você não conheça esses termos. Então eu vou explicar para você aqui. Vamos lá. O que são hosts para o Zabbix, né? Hosts são o alvo do monitoramento. Então tudo que você for monitorar é um host. Pode ser um servidor, pode ser um switch, um roteador, uma página web, links, bancos de dados. Então você consegue criar um host para cada monitoramento. Por exemplo, você vai monitorar sistema operacional com o Zabbix Agent, você vai cadastrar lá um host chamado o nome do hostname do sistema operacional que você está monitorando, beleza? Imagina que aquele servidor, né, ele possui também bancos de dados instalados. Se você for monitorar com o ODBC, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai criar outro host. Então, você vai criar um host para o SO e um host para o banco de dados. E dessa forma, você consegue ir organizando, beleza? Ah, Robert, você falou alguns termos, ODBC, Zabbix Agent, não conheço. Tá bom, fica tranquilo que mais para frente você vai conhecer. Agora é só para você ter uma ideia e quando eu falar lá na frente, você vai associar com o que eu estou falando aqui. Tudo bem? Perfeito. Continuando aqui, nós temos grupo de host. Grupo de host, ele tem como objetivo organizar o monitoramento. Como assim, Robert? Toda vez que você for cadastrar um host, obrigatoriamente você tem que associar ele a um grupo, tá? E esse grupo, ele faz parte para você estar organizando. Então, você pode ter grupos, por exemplo, servidores Windows, servidores Linux, roteadores, servidores filial 1, servidores filial 2. Você pode ter um grupo por aplicação. Então, você tem uma aplicação de venda que tem um servidor de web, um servidor de banco de dados, 2 switches. Você pode colocar todos esses hosts, agora você já sabe o que é host, dentro desse grupo. Então, quando você for buscar informações sobre determinada aplicação, sobre essa aplicação de venda, você vai naquele grupo específico. Beleza? Então, é dessa forma que funcionam os grupos de host. E aí, nós temos o item, né? O que é o item para o Zabbix? É a fonte de informação do seu host. Em algumas outras ferramentas de monitoramento, pode ser conhecida também como métricas ou sensores. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uso de CPU é um item. Uso de memória é um item. Espaço em livre em disco é o item. Seu cliente pediu, eu quero saber o status do serviço XYZ. É um item. Eu quero saber a quantidade de vendas da loja 10. É um item também. E assim por diante. Então, tudo que for métrica de monitoramento, você pode considerar como item. E o Zabbix, ele tem vários tipos de item. E cada tipo de item vai coletar de uma forma, tá? Não se preocupe agora em saber todos os tipos de item do Zabbix. A gente vai evoluindo conforme a semana for passando. Bom, e nós temos também a Trigger. Provavelmente você já ouviu falar da Trigger, mas não por esse nome. Quando a gente fala de alarme no Zabbix, nós estamos nos referindo à Trigger. Então, ela é a responsável por gerar um alarme no Zabbix. E como que ela gera esse alarme, né? Então, ela tem uma expressão que avalia o dado coletado e verifica se esse valor coletado é um problema ou não. Como assim, Robert? Pensa o seguinte comigo. Imagina um termômetro, tá? Você tá se sentindo mal e você acha que você tá com febre. Você vai pegar o termômetro. O termômetro é o tipo de item. A febre, né? O quanto está a sua temperatura é o item propriamente dito, ok? E aí você vai coletar o item. E aí você coleta. Quando você coloca o termômetro, ele começa 35, 36, 36.1, 36.2.
37, opa, 37 começando a ficar com problema, 37.5, 39. Pum, quando chegou 39, o que aconteceu? Você está com febre. Então, observe que cada vez que eu falei para vocês que a temperatura no termômetro ia subindo, eu estava fazendo uma avaliação. Por exemplo, 35, tá? Então, antes disso, pensa no seguinte, você precisa definir qual que é o limite, qual que é o threshold, né? Então, o threshold é o seguinte, para estar com febre, acima de 37, tá? Então, vamos considerar maior ou igual a 38, febre. Beleza, 35.1 é febre? Não. 35.7 é febre? Não. 36, 36.3 é febre? Também não. Quando passar de 38, aí você vai falar, poxa, tô com febre, vou tomar um remédio, tá? Então é dessa forma que a trigger trabalha. Claro, existem algumas funções de trigger que verifica, por exemplo, se é o último valor coletado, se é o valor médio, se é o valor mínimo e assim por diante. Mas isso a gente vai conhecendo conforme formos evoluindo. Legal. Toda trigger também tem 6 níveis de severidade. Nós temos, então, não classificada, informação, atenção, média, alta e desastre. Então pensa comigo assim, você pode ter níveis de febre, né? Por exemplo, na hora que você está medindo ali, se você tiver em 37, você pode colocar, opa, uma atenção, uma trigger com severidade média. Você está febril, né? Toda mãe, toda avó já falou pra gente, você está febril, beleza? Então, esses daqui são a severidade. Passou de 38, alta. Passou de 40, desastre. Corre porque pode ter algum problema maior. Tá? Então é dessa forma que a trigger funciona, beleza? Temos também a aplicação. Como a gente falou de itens, falamos de grupo de host, a aplicação é parecida com grupo de host, só que para itens. Então ela tem como objetivo organizar os itens. Então quando você for criar itens de status do serviço, você pode colocar na aplicação status. Quando você for colocar itens de memória, aplicação memória, aí você pode ter outros tipos de aplicação, disco, rede, serviços, etc. Tá? Isso aqui você que define. Isso vai facilitar para você fazer filtros na interface web, para você fazer filtros na API, para você fazer filtros lá no Grafana. Então por isso que serve a aplicação e deixem suas aplicações bem organizadas, porque dessa forma você consegue filtrar diversas informações sem saber o host, sem saber o grupo de host, sabendo só qual é aquele item que vai trazer. Tudo bem? E aí, para complementar, nós temos os templates, né? O template, o que é? É um conjunto de elementos, tá? Então, o template nós vamos ter aplicações, itens, triggers, gráficos, telas, descobertas e cenário web. Robert, mas para que serve o template? O template, eles são prontos para serem aplicados a um host ou a um conjunto de hosts, né? E o que isso quer dizer? Que a função do template é acelerar a criação de um perfil de monitoração. Então, imagine o seguinte, você precisa monitorar 200 servidores Windows. Você não vai criar cada item em um servidor. Então você cria um template com todos os itens, todas as triggers que você quer que colete e alarme naquele servidor. Depois você pega esse único template e associa nesses 200 servidores. Qual que é a vantagem disso? Inúmeras, boa prática, mas o principal, se você precisar fazer alguma alteração, você não precisa fazer 200 vezes, você vai fazer uma vez só, tá? E o exemplo e 200 é um exemplo bem baixo, você pode ter uma quantidade maior de hosts a ser monitorado, ok? E um ponto importante também é que os templates eles são associados diretamente a cada host. Já me perguntaram se eu posso associar um template a um grupo de host. Não, não pode, porque como eu comentei lá atrás, um grupo de host ele pode ter diversos tipos de perfil de monitoração, então não faz sentido, você tem que associar ao host mesmo. Perfeito, então nós vimos hosts, grupos de host, item, trigger, aplicações e templates. Com essas informações agora a gente já consegue dar sequência. Só que antes de a gente começar a criar os nossos templates, a gente vai instalar o Zabbix Proxy. E vamos finalizar essa aula com o nosso ambiente pronto, para que amanhã a gente consiga dar sequência e criar os nossos itens e os nossos templates. Vamos lá, bora instalar o Zabbix Proxy então. De volta ao terminal, vamos fazer a instalação do Zabbix Proxy. Novamente estou utilizando aqui um CentOS 7, tá? Então cat-etc release vai mostrar pra gente um asterisco antes do release, beleza. Primeiro passo que a gente precisa fazer é verificar o time zone, então time date ctl status. No meu caso aqui o time zone já está correto, já está América São Paulo. Caso o seu esteja diferente, você pode utilizar o comando time date ctl set time zone América São _Paulo para estar configurando o seu, tudo bem? Agora vamos começar a instalação então. Igual o nosso Zabbix Server, o CentOS ele tem aquele C Linux, né? Então vamos verificar o status, deixa eu dar um clear aqui. Então nós temos aqui C status, olha só, o C Linux está habilitado. Vamos fazer os procedimentos para desabilitar, mas antes disso a gente precisa também instalar os nossos utilitários. Então da mesma forma que eu fiz no Zabbix Server, eu vou estar instalando alguns utilitários que eu mais gosto aqui. Por exemplo, então vou colocar aí install
-y, net-tools, vim, nano, epel release, wget curl e o tcp dump. Vou iniciar a instalação e vamos aguardar o término dessa instalação. Excelente, instalação concluída, vamos dar sequência. Agora, o que a gente vai fazer é desabilitar o nosso clinux, né? Então, vamos vir aqui, ó, vim /etc /clinux, clinux/config. Olha só, ele vai abrir aqui o clinux pra gente. Onde está aqui em forcing, a gente vai substituir por disabled. Então, se eu vim aqui, olha só, disabled. Pronto, já está desabilitado. Opa, beleza. Salvei o arquivo. Mas, se a gente verificar novamente se é status, o que vai acontecer? Olha só, current mode enforcing. Vai precisar reiniciar. Como a gente não quer reiniciar, a gente vai estar utilizando o set enforce 0. Se eu vim agora e colocar se é status, vejam, ele já está como permissivo, tá bom? Maravilha. O procedimento, pessoal, que eu mostrei para vocês no Zabbix Server é um passo a passo. Então, banco de dados, Zabbix Server, front-end. Para o proxy, qual que é o procedimento, né? É o mesmo passo a passo, só que assim, dependendo do componente que você for instalar, vai mudar algumas coisas. Por exemplo, a gente instalou o banco de dados. No momento da instalação do Zabbix Server, a gente instalou o repositório do Zabbix. Então, esse mesmo procedimento a gente vai repetir aqui no Zabbix Proxy. Se fosse instalar só o agent, a mesma coisa. E assim por diante, ok? Então, perfeito. Eu vou vir aqui e vou colocar o comando rpm-ivh e coloco o link aqui da versão 5.0 para CentOS 7. Opa, deixa eu dar um clear aqui. Ótimo. Faltou o meu rpm-ivh. Pronto, agora o comando já está completo, tá? Vamos esperar adicionar o repositório adicionado. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa instalar o Zabbix Proxy. Lembrando que o Zabbix Proxy, ele tem algumas versões, né? Então se eu vim aqui, ó, em um search Zabbix-proxy, olha só, ele vai mostrar para mim as opções disponíveis. Então nós temos o proxy para MySQL, o proxy com Postgre e o proxy com SQLite 3, conforme a gente vai estar vendo aqui, olha só. MySQL, Postgres e SQLite 3. O que você deve usar é sempre SQLite 3, tá? Por quê? Porque você não precisa ficar gerenciando outro banco de dados, configurando. O SQLite é bem mais tranquilo. Então vou vir aqui e install -y Zabbix-proxy-SQLite 3, tá? Perfeito, concluindo a instalação aqui. Vamos aguardar o término. Instalação concluída. Agora a gente precisa fazer o seguinte, precisamos configurar o arquivo de configuração do Zabbix Proxy. Mas antes disso, vamos definir onde vai ser criado o banco de dados? Como assim, Robert, onde vai ser criado o banco de dados? O SQLite é um banco de dados que ele cria um arquivo, tá? E esse arquivo a gente precisa definir onde vai ser criado. Então eu vou criar uma estrutura aqui de pastas, né? Eu vou colocar mkdir /var/lib/zabbix. Ok? Dentro desse mkdir eu vou fazer o seguinte, né? Dentro desse diretório, na verdade, eu vou dar um cd /var/lib, ok? E agora eu vou alterar a permissão para o usuário Zabbix. Então eu vou colocar sho zabbix ponto, ou seja, vai ser o grupo e usuário, -r para ser recursivo, e vamos colocar aqui Zabbix para pegar o diretório inteiro, tá? Se eu vim aqui ls-lh agora, olha só, o Zabbix, né? O diretório Zabbix já está com o usuário e com o grupo Zabbix. Perfeito. Agora vamos lá para o vim /etc /zabbix proxy.conf. Olha só, .conf. Perfeito. Aqui o que nós temos? Nós temos alguns parâmetros, né? O proxy, ele tem duas opções, ativo e passivo. Mas agora você não precisa se preocupar. Vamos focar que ele vai deixar o padrão 0, onde o Zabbix Proxy vai se conectar no Zabbix Server, tá? Por enquanto, é isso que você precisa saber. Segue só o procedimento, vamos fazer tudo funcionar e conforme você for adquirindo mais conhecimento, você vai entendendo como as coisas funcionam, beleza? Mas, para você ter ideia, esse Proxy Mode significa o tipo de modo do proxy, ativo ou passivo. Tudo bem, nós temos o server aqui, então nós temos que informar qual que é o IP do nosso Zabbix Server, é onde o Zabbix Proxy vai enviar os dados, tá? E também vai se conectar aqui nesse caso. Então eu vou substituir o server por 10.00.60, esse é o IP do meu Zabbix Server, tá bom? Um outro parâmetro que a gente precisa alterar é o seguinte, vou vir aqui hostname, o hostname vai estar marcado como Zabbix Proxy, tá? Aqui você tem duas opções, ou você fixa o nome do host do seu Zabbix Proxy ou o nome que você deseja colocar, ou você pode fazer que nem eu. A gente vai deixar comentado, ok? Porque quando a gente deixa comentado, vai entrar em ação esse item aqui, hostname item, tá? Esse parâmetro ele vai pegar o system hostname da máquina, ou seja, já vai estar pegando o hostname do seu Zabbix Proxy, então você não precisa ficar definindo um.
Tá? Isso ajuda por quê? Porque de repente se você colocar um hostname aqui, depois pegar esse mesmo arquivo de configuração e levar para outro proxy, você vai ter um problema. Aqui nesse caso, quando ele reinicia, ele já pega o nome do Zabbix Proxy, aliás, o nome do hostname para definir o nome do Zabbix Proxy, tá bom? Perfeito. Um outro parâmetro que a gente precisa alterar aqui, nesse caso, vai ser o Enable Remote Command, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, nós temos o log file igual ao Zabbix Server, debug level igual ao Zabbix Server e aqui Enable Remote Command, tá? Eu gosto já de deixar habilitado porque se eu for executar algum comando remoto depois no Zabbix Proxy, eu não preciso alterar. Então, vamos deixar aqui esse parâmetro igual a 1, tá? Agora vai chegar a hora de a gente configurar o nosso banco de dados, né? Como o Zabbix Proxy possibilita ter um MySQL e um Postgres, a gente tem que estar definindo que ele vai ser localhost, que vai ser um arquivo e assim por diante. Olha só, então vamos lá. dbhost igual localhost, esse a gente não precisa alterar. dbname, qual que é o dbname? É o caminho, né, do arquivo onde o SQLite vai estar criando. Então, se eu deixar só o Zabbix Proxy, ele não vai criar lugar nenhum. Então, o que eu posso fazer? Tem gente que coloca no /temp para não ter problemas com permissões. Por isso que eu já ensinei vocês como trabalhar com a permissão. Então, eu vou colocar aqui, ó, /var, /lib, lib, /zabbix, /zabbix.db. Então nós criamos o diretório var lib zabbix e agora eu vou criar o arquivo zabbix.db. Quando a gente deu o comando lá shu para alterar a permissão, é para que esse arquivo consiga ser criado, tá? E um ponto importante, nós não precisamos criar antes. No momento de startar o Zabbix Proxy, ele vai estar criando, tá bom? Perfeito. O que a gente precisa verificar agora é dbname, dbuserzabbix, não mexe, dbpassword não precisa, e agora a gente vai alterar alguns parâmetros, tá, pessoal? Que é o seguinte, o Zabbix Proxy, ele é um ótimo recurso para o seguinte, você tá com uma rede separada ou você quer concentrar os dados coletados em um proxy. O que você pode fazer? Se esse proxy perder a conectividade com o Zabbix Server, você pode fazer um buffer, tá? Então aqui nós temos duas opções, o proxy offline buffer e o proxy local buffer. O proxy local buffer é o seguinte, depois de os dados serem enviados, por durante quanto tempo eu vou manter esses dados, ok? E o proxy offline é o seguinte, se eu não conseguir conectividade com o Zabbix Server, quanto tempo que eu vou manter esses dados no meu Zabbix Proxy? Então aqui, se você não quiser armazenar depois que ele já for sincronizado, eu recomendo que pelo menos se altere esse parâmetro aqui, proxy offline buffer, porque esse parâmetro vai fazer com o seguinte, Zabbix Proxy perdeu a comunicação com o Zabbix Server, armazena por X horas. Então eu gosto de definir aqui um parâmetro, por exemplo, de 24 horas. Então se der algum problema de conectividade, rede, link, alguma coisa, tem 24 horas para ser resolvido. Isso você pode aumentar um pouco ou não, tá bom? Nós temos também o Heartbeat Frequency, esse aqui não precisa alterar, deixa o padrão 60 segundos. E nós temos o Config Frequency. Pessoal, como é que funciona esse Config Frequency? Lembra que eu falei para vocês lá que o Zabbix Server ele é responsável por a coleta de dados? Sim, porém quando a gente tem um Zabbix Proxy, o Zabbix Server vai separar as informações que são daqueles Zabbix Proxy. Por exemplo, você tem o host A, host B, host C, monitorados pelo Zabbix Proxy. O que vai acontecer então? O Zabbix Server vai falar, olha Zabbix Proxy, você precisa coletar desses caras aqui. E esse olha Zabbix Proxy, você precisa coletar desses dados desses caras aqui, é através desse parâmetro Config Frequency, que aqui eu tenho 3.600 segundos, ou seja, os proxies só vai buscar as informações a cada 1 hora. Isso é muito, porque se a gente altera alguma informação lá no front-end, a gente quer que o mais rápido possível reflita em todo o ambiente. Então a gente vai alterar aqui para 300 segundos, ok? E nós temos também Data Sender Frequency, que é a cada quanto tempo o Zabbix Proxy envia informação para o Zabbix Server. Muita gente mexe nesse parâmetro, eu não recomendo mexer, tá? Então eu vou deixar aqui igual a 1 mesmo. Então a cada 1 segundo o Zabbix Proxy vai enviar as informações, tudo bem? Aqui nós temos Advanced Parameters, que é relacionado a Pullers. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso. Vamos seguir a maratona e se conforme tendo necessidade, a gente vai alterando, tá? Observe uma coisa, eu deixei o arquivo de configuração padrão, eu não alterei, eu não apaguei nada, porque aqui tem os parâmetros importantes, mesmo que ele seja default ou não, é importante você saber as opções. Então não seja igual alguns profissionais recomendam na internet, que você vai utilizar um arquivo só com as opções que você precisa. Não, deixa o arquivo padrão e altera aquilo que você precisa, tá bom? Agora eu vou salvar esse arquivo aqui e a gente vai inicializar o serviço do Zabbix Proxy e vai configurar a inicialização automática também. Então, para isso, systemctl enable --now zabbix-proxy, tá? Então, se eu vim aqui, ó, zabbix-proxy, beleza, já está configurado. Agora, o que eu posso fazer? Systemctl status zabbix-proxy, opa, olha só, já está inicializado e vamos dar um tail -f, vou deixar -n 100 para pegar 100 linhas, -f var log zabbix proxy, beleza? Olha só o que a gente conseguiu fazer aqui, olha que importante,
o Zabbix Proxy, na hora de ele inicializar, vamos pegar desde o início dele. Ele veio aqui, inicializou, temos aqui o status, o starting, ó, starting Zabbix Proxy, só que aqui eu não peguei todos os parâmetros, então vamos lá, eu vou ler com vocês esse log para vocês entenderem, tá? -n, 200, vou pegar 2000, vamos lá, 2000, só pra gente ter ideia. Tá, e vocês vão ver o que que tá acontecendo aqui, olha só, vamos lá pra cima. Fica tranquilo, quando chegar lá em cima, eu vou parar e vou explicar para vocês tudo o que aconteceu durante esse período que eu tô arrastando aqui para cima. Tá criando aqui toda a estrutura. Show de bola, ainda não apareceu. Maravilha, não criou tudo, tá? Vamos pegar aqui então, ó. Eu vou fazer o seguinte, ao invés do T, eu vou vir aqui, head, -n 100, /var, /log, /zabbix, Zabbix Proxy. Eu quero mostrar o início do arquivo de configuração, né? Então se eu vim aqui, ó. Olha só, vamos arrastar aqui pra cima, deixa eu ver aqui, dá pra procurar um head, ó, tá aqui, beleza, olha só, starting Zabbix Proxy, tá, ele mostra a versão do Zabbix Proxy que foi inicializada, tá, mostra que ele tá usando o arquivo de configuração e ele fala o seguinte, ó, not open database file, ou seja, não pode abrir o arquivo do banco de dados, e é o que ele faz, ele cria esse banco de dados, tá, e aí todas essas linhas aqui estão mostrando a estrutura do banco de dados que foi criada, mas isso acontece só a primeira vez, por quê? Porque não tem um banco de dados ainda, tá bom? Vale ressaltar que a versão do Zabbix Proxy tem que estar na mesma versão do Zabbix Server, tudo bem? Perfeito, então eu vim aqui, ó, tail-f, show, nós temos aqui o final então do arquivo do Zabbix Proxy, o arquivo de log. O que está acontecendo? Ele não pode conectar no Zabbix Server. Eu deixei isso aqui de forma proposital, mostrando para vocês que quem inicia a configuração é o Zabbix Proxy. No caso do proxy ativo, quem vai buscar as informações é o Zabbix Proxy, tá? Para resolver isso daqui, o que a gente vai fazer? Eu vou me conectar novamente aqui no meu Zabbix Server e vou fazer uma liberação da regra de firewall, tudo bem? Então deixa eu conectar aqui. Vamos digitar a senha. Olha só, show. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Firewall, -md, -- permanente. Olha só, já temos um exemplo aqui que a gente tinha colocado no front-end. Então, firewall, -cmd, -- permanente, -- add, -port. Aqui eu vou ter a porta para 10.051, que é a porta que o Zabbix Server utiliza, /tcp. Ok? Agora eu vou fazer um reload. Então, firewall, -md, -- reload, tá? Olha só, pronto. Agora se eu vim aqui no Zabbix Proxy, olha só, ele já tá conectando, só que ele tá dando um erro, ó, não pode enviar dados para o Zabbix Server 10.0.0.60, porque o proxy Zabbix Proxy não existe. Ah, então o que isso quer dizer, Robert? Não basta você configurar o Zabbix Proxy, você precisa vir no front-end e ativar esse Zabbix Proxy. Então vamos lá no front-end do Zabbix e vamos fazer essa ativação? Vamos lá. Show. Então tô aqui na interface web do Zabbix, agora eu tenho que fazer o seguinte. Administração, proxy, ok. Ele vai carregar aqui para mim. Enquanto isso, eu já vou pegar o nome aqui, ó, é Zabbix Proxy. É esse nome que eu tenho que colocar lá. Beleza? Vou vir aqui, ó, Create Proxy. E aqui eu seleciono o Proxy Name. Eu vou colar o Zabbix Proxy. Proxy Mode vai ser Active, não preciso mexer. E o Proxy Address eu não preciso complementar, porque o Active ele vai ser com base no nome, tá? Por isso que o erro tá aqui, ó, não pode enviar dados para o Zabbix Server, porque o Proxy Zabbix Proxy não existe, tá bom? Então se eu vim agora e adicionar, você vai ver que esse erro vai mudar em alguns instantes. Olha só, aqui nessa lista de administração proxy, ele mostra qual é o nome do proxy, qual é o status, o modo dele, né? Active, está com criptografia, está com compressão, qual foi a última vez que visualizou. Isso aqui é uma métrica importante, porque se ele ficar 1, 2, 3, 4 horas sem visualizar, significa que os seus dados dos seus hosts não estão sendo enviados para o Zabbix Server, tá? Nesse caso ele é novo, nunca tinha sido conectado. Se eu der um apply aqui agora, olha só, ainda continua com never, not, nunca conectou, tá? O que eu vou vir aqui então? Vou vir no servidor do Zabbix Proxy e vou dar um service, Zabbix-proxy, restart. Olha só, feito isso, se eu vim aqui, ó, tail-f, beleza, ele vai listar aqui para mim, ele já tá parando, olha só, vamos ver, vamos dar um telnet? Não mudou o erro, então vamos dar um telnet 10.0.0.60 na porta 10.051. Ah, não tem um telnet, legal, proposital, vamos ver como faz troubleshoot. Isso tudo é importante, você vai ter que fazer, nem todos os cenários vão estar 100%, vai funcionar 100%. Então a gente vai vir aqui, ó, em install -y
Telnet, beleza? Vamos instalar o Telnet aqui no servidor do Zabbix Proxy, então. E agora sim, Telnet 10.00.60, ok? A porta 10.051. Se eu verificar, pronto, agora já está conectando. Vamos verificar o log? tail-f/var log /zabbix zabbixproxy.log. Olha só. Show de bola. Agora o erro já parou. Se a gente verificar aqui, ó, apply, pronto, 2 segundos, já estamos conectando. Então aqui você já tem uma visão geral de como instalar o Zabbix Proxy, como ativa ele na interface web e também como que você faz para fazer um troubleshoot caso não exista comunicação, tá? Próximo passo que a gente vai fazer agora, você já sabe o que significa host, né? Então vamos criar um novo host. Eu vou colocar o nome aqui de Zabbix Proxy, ok? Vou vir em Configuration, Hosts, ok? E vou clicar aqui em Create Host, tá? Cliquei em Create Host, o host name eu vou colocar o mesmo do nosso Zabbix Proxy. Qual que é o grupo? Vou criar um grupo agora porque não tem por padrão o grupo chamado Zabbix Proxies. Então quando eu digito aqui o grupo não existe, eu venho, posso clicar aqui em New, ele vai ser criado. Qual que é a interface? Pessoal, esse ponto aqui é importante. Você não precisa colocar o IP do seu proxy. Você pode colocar só para efeito de documentação da interface web do Zabbix, né, para ficar fácil achar. Mas você pode deixar localhost. Por quê? Você vai vir aqui, ó, monitored by proxy, tá? E vai selecionar o Zabbix Proxy. O que isso quer dizer? Que eu tô localmente se monitorando. Então o Zabbix Proxy, ele mesmo está se monitorando e ele envia informação para o Zabbix Server, tá? Então o Monitored By sempre tem que estar via Zabbix Proxy. Mas Robert, por que isso? Imagina que você tem um Zabbix Proxy onde o Zabbix Server não tem conectividade. Então como que ele vai monitorar? Não tem como. Então por esse motivo é totalmente dependente. A conexão é feita da forma que a gente fez anteriormente. Então o Zabbix Proxy se conectando no Zabbix Server, tá? Então essa etapa aqui na tela de configuração de hosts, né? Host name obrigatório, grupo de host obrigatório, interface obrigatória. O que eu faço agora? Clico aqui em templates e vou procurar por proxy. Olha só, ele vai trazer algumas opções, né? hproxy não, mas eu vim aqui, ó, template app Zabbix Proxy. Vou adicionar. Show de bola. E agora eu vou aguardar esses dados coletados. Por que você está fazendo isso, Robert? Para te mostrar que o Zabbix Proxy está funcionando, tá? Existe um processo no Zabbix, que é o processo do Configuration Syncer. O que isso significa? Lembra que a configuração é feita no front-end e armazenada no banco de dados, ok? Porém, para o Zabbix não ter que se conectar toda vez no banco de dados, o que ele faz? Ele vai lá e cria um cache. Tá? Isso se chama Configuration Syncer. Esse cache, ele executa a cada 60 segundos. Então, existe um delay, né? Se eu vim aqui, por exemplo, olha só, vou fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno teste. Eu vou vir aqui na interface web, deixo rodando o log do Zabbix Proxy. Vou vir aqui nesse item e vou digitar, vir aqui, ó, Executes Now, tá? Vamos ver o erro que ele vai dar. Ó, se eu vim aqui no proxy, ele não dá nenhum erro. Olha só, deu sim. Cannot perform check now for item ID. Item is not in cache. Ou seja, esse dado ainda está no banco de dados do Zabbix, ele não foi para a memória, tá? Para a gente agilizar esse processo, a gente vai executar dois comandos. Um no Zabbix Server, que é Zabbix, vou até limpar a tela aqui, então clear. Então vai ser Zabbix _ server -r config cache reload, ok? Pronto, e agora eu vou vir aqui, ó, Zabbix _ proxy -r, o resto é o mesmo, config cache reload. Então isso daqui você só faz quando você precisa agilizar uma configuração. Então fez uma configuração na interface web, não quer esperar que ela se concretize, que ela vá pelo ciclo normal, né, que é os 60 segundos, o que a gente faz? Dá esse comando no Zabbix Server para ele puxar para o banco de dados e depois no Zabbix Proxy para o Zabbix Proxy e buscar. Então se eu vim aqui, ó, tem o -f no proxy, olha só, force reload configuration cache e agora olha só, received configuration from server, tá? Então ele já recebeu a configuração. Agora se a gente vir aqui na interface web, selecionar esse item e colocar um execute now, ele já vai funcionar. Vocês vão observar que, ó, não tem mais erro aqui, tá? Para validar que os dados já estão sendo coletados pelo Zabbix Proxy, a gente pode vir aqui em monitoring, latest data, ok? E vamos selecionar então o host, tá? Vou colocar o host aqui, Zabbix Proxy. E a aplicação Zabbix. Eu vou dar um apply. Pronto, já temos aqui os itens já começaram a ser coletados, ok? Então aqui já temos toda a estrutura e os itens sendo coletados pelo nosso Zabbix Proxy.
tá bom? E para finalizar, vamos preencher a nossa planilha com o nosso cronograma. Então, nós temos essas atividades aqui da fase 1, ok? Então, vamos lá. Definição da arquitetura dos Zabbix, concluído. Nós fizemos a instalação dos Zabbix em uma máquina, beleza? Então, vamos colocar aqui, concluído. Definição do período de retenção dos dados, history e trends. Isso nós não fizemos, então vamos deixar para responder daqui a pouco que eu já vou aproveitar para explicar para vocês, ok? Definir nomenclatura de grupos de host. Já definimos, então a gente vai seguir nome de filial e assim por diante, tá? Então vamos fazer durante a execução do projeto. Definir se terá ação remota no SO em caso de alarmes, ok? Então vamos definir aqui, já foi concluído, não vai ter ação remota, então não preciso me preocupar. Beleza. Temos aqui também definir regras de rede para informar ao time de segurança. Legal, então preparei aqui para vocês um plano de comunicação. Bem simples, onde eu tenho ambiente de origem, porta de origem, ambiente de destino, porta de destino e observação. Então, dos Zabbix Proxy a portas altas para o Zabbix Server com destino à porta 10.051. O que isso significa? A comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server. Dos Zabbix Proxy para os servidores com Zabbix Agent na porta 10.050. Isso significa a comunicação do Zabbix Proxy e o Zabbix Agent passivo. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Robert, não sei o que é passivo e não sei o que é ativo. Fica tranquilo que na aula de amanhã a gente vai ver essa diferença entre Zabbix Agent ativo e Zabbix Agent passivo, tá bom? Temos aqui também dois servidores para o Zabbix Proxy na porta 10.051, comunicação do Zabbix Agent ativo com o Zabbix Proxy. Então observem, o Zabbix Server e o Zabbix Proxy rodam na porta 10.051, o agente na porta 10.050. Então esse aqui já identificamos um padrão. Temos também aqui do Zabbix Proxy para o banco de dados de aplicação e para dispositivos de rede. No caso do banco de dados de aplicação, Postgres, porta 5432, dispositivos de rede, porta 161 para conexão com o SNMP. Tá? Então esse plano de comunicação a gente enviando para o time de rede, ele já consegue fazer as liberações necessárias. Então a gente pode voltar aqui para o cronograma e colocar como concluído essa etapa, tá bom? Perfeito, temos aqui também o deploy do ambiente Zabbix 5.0. Fizemos o deploy do ambiente Zabbix 5.0 e aqui temos também o deploy do Zabbix Proxy na matriz. Opa, tá matrix. Vamos deixar aqui, ó, matriz. Beleza. Fizemos o deploy também aqui, já está concluído, tá? Deploy nas filiais, o cliente já retornou concluído. Então isso é uma simulação de kickoff. Então eu passei as atividades para vocês e a gente marcou aqui o que foi concluído e o que não foi concluído. O que ficou pendente foi o seguinte. Foi aqui a diferença de history e trends, tá? Eu vou usar essa planilha para explicar para vocês. Então vamos lá. History, o que ele vai fazer? Deixa eu até aumentar aqui esses valores, tá? O history é o seguinte. Imagina que você tem um item que ele coleta a cada 10 minutos, tá? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, 18 horas, 18h10, temos 18h20, temos 18h30, temos 18h40, tá bom? E aqui, o que isso significa? Temos 19 horas, tá? Significa que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 registros. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu negar aqui, 22, tá? Então, colocar aqui 22 só para ficar legal o tamanho. Nós temos, então, 6 registros, ok? Perfeito. Agora, no Trends, o que acontece? O Trends, a cada 1 hora, ele vai sumarizar, tá? Então, ele vai criar um registro com mínimo, máximo, média e o count, tá? O que isso significa? Que ele vai pegar todos esses valores aqui. Então, eu vou colocar até um exemplo. Eu vou pular aqui. Vamos pegar que esse valor aqui foi 10. Opa, vamos colocar sem ser valor de tempo. Tá, então vamos preencher aqui. Onde está a planilha para a gente fazer um negócio legal. Beleza, olha só. Então, vem aqui, ó. Show. Então, tem aqui o valor coletado às 18 foi 10. O valor coletado às 18h10 foi 11. Aqui foi 15. Aqui foi 20. Aqui foi 30. E aqui foi 18. Beleza. O que acontece? Nós vamos ter então 4 valores. Então vamos preencher aqui, ó, count. Então nós temos na última 1 hora foram 4 registros. Ok? Temos aqui o mínimo. Nessa última 1 hora, nosso mínimo foi 10. Tá? O nosso máximo, nessa última 1 hora, o nosso máximo foi 30, ok? E aqui nós temos a média, aí eu posso selecionar todos aqui, a média desse cara vai estar 17.33, então a média vai ser 17.33, tá? E esses valores serão armazenados no banco de dados, então a cada 1 hora ele vai sumarizar
e vai recuperar essas informações aqui, ok? Então, ficando dessa forma a diferença entre History e Trends, beleza? Show de bola. Voltando aqui ao cronograma, nós temos então o período de retenção. A gente já vamos colocar como definido. Qual que é o definido, Robert? Vamos voltar aqui no front-end dos Zabbix. Olha só, administração geral. Vamos selecionar aqui, ó, Housekeeper, tá? E vamos definir o seguinte, para History, nós vamos sobrescrever os valores dos itens, vai ser 8 dias, e para Trends nós vamos sobrescrever, vai ser 365 dias, tá? Então, isso daqui é o período de retenção que a gente vai definir. Robert, mas o que é o Housekeeper? O Housekeeper é um processo dos Zabbix que é executado a cada 1 hora, e ele vai por padrão, né, a cada 1 hora, e ele vai fazer a limpeza desses dados, ok? Então vamos lá para o terminal, deixa eu mostrar para você aqui. Vou mostrar na prática. Se eu vim aqui, ó, vim/etc, tô no Zabbix Server, tá? Deixa eu fechar aqui o Zabbix Proxy, exit, show, Zabbix Server, então vim/etc/Zabbix server.conf, e a gente tem um parâmetro aqui, ó, Housekeeper. E esse parâmetro ele fala com qual frequência o Zabbix irá executar o Housekeeper em horas. Então, se a gente vir aqui, ó, por padrão, vai ser 1 hora, cada 1 hora. Qual que é o máximo que ele vai deletar? Por padrão, aqui, ó, vai ser 5.000 itens, ok? E a gente consegue forçar a execução do Housekeeper também, mas eu não recomendo. Então, você pode vir aqui, ó, Zabbix server -help, e aqui você consegue ver todas as opções, olha só. Então aqui, ó, no runtime nós temos aqui o Housekeeper execute. Então eu posso vir em Zabbix server -r Housekeeper execute, tá? Se eu vim aqui, tail-f /var log Zabbix server.log, ele vai te mostrar aqui, ó, processo do Housekeeper deletou 0 de History Trends, 0 de itens, 0 de eventos, 0 de problemas, sessões, alarmes, audit, records. Tá? Então é o processo que faz a limpeza de dados antigos dos Zabbix, dados históricos antigos. Por isso que aqui na interface web a gente define o período de retenção. E por isso que é tão importante que na sua reunião de kickoff você faça essa definição. Beleza? Então, feito isso, a gente encerra aqui já o nosso cronograma. Então, essa reunião aqui com as informações do dia 1, né? Então, a fase 1 já está concluída todas as tarefas. Então, por hoje é isso. Amanhã vamos continuar a execução do projeto e eu irei te mostrar como monitorar banco de dados com o ODBC e o que você precisa saber para utilizar o Zabbix Agent no monitoramento. Se você não conhecer essas oportunidades que o mercado de monitoramento oferece aos especialistas Zabbix ou não entendeu alguma coisa que eu disse, deixa seu comentário, deixa sua dúvida logo aqui embaixo. Eu vou ler todas elas e ao longo da semana vou responder. E não se esqueça, se você também tem algum amigo que precisa aprender o que vamos ensinar ao longo dessa semana, compartilhe o link da inscrição com ele para que ele também possa participar. Um grande abraço e até amanhã!